Vamos lá? Então, olha só. Nós vimos na aula anterior, né? Aqui nós estávamos no primeiro tempo. O nosso assunto, o primeiro assunto do módulo 2, Revolução Americana. Se eu não puder dar aula, eu vou pedir para você retirar, tá? Para mim não tem problema nenhum, não. Então, nós vimos no primeiro tempo a Revolução Americana. Vamos dar continuidade a esse assunto. Já anotamos a informação de que as 13 colônias pertenciam à Inglaterra, que a Inglaterra implantou a colonização de povoamento, né, dá uma extensão do seu território à colônia, mesmo sabendo que a intenção da metrópole é sempre explorar a sua colônia, para dessa forma enriquecer, né, se enriquecer, mas a colônia que pertencia à Inglaterra, às 13 colônias, tinha uma certa autonomia, tá? Bem, vou apresentar agora o slide para vocês sobre o nosso assunto. Vou fazer leitura, vou explicando, e vão ter pontos que vocês irão ter que anotar, tá? Então, fiquem atentos. Esse primeiro slide, eu já até falei a respeito dele. Inclusive, eu expliquei também, mostrando o mapinha que tem lá no livro de vocês, onde fala sobre o desenvolvimento das 13 colônias. Nós vimos, né, que é uma região extensa, onde as colônias centro-norte se associaram. Vocês vão encontrar no livro escrito ou colônias centro-norte ou estado centro-norte, tá? É a mesma coisa. As colônias centro-norte tinham desenvolvimento melhor do que as colônias do sul e tinham características próprias que a diferenciavam completamente do sul, né? Vimos que as do norte era mão de obra livre, pequenas e médias propriedades, havia toda uma organização muito diferente do que ocorria no sul. Aqui, depois dessa informação que eu acabei de falar para vocês, a diferença entre uma e outra, tá? Eu vou apresentar para vocês já, tá bom? Então, vamos lá. Colonização inglesa na América do Norte foi caracterizada pela relativa negligência, desinteresse em relação ao território colonial. Como assim? A metrópole inglesa, ela, como eu falei para vocês, ela deu uma grande autonomia para a sua colônia. E ela, não é que ela não tinha, não sei se fica bacana usar até essa palavra desinteresse, mas ela talvez achasse, né, que a colônia, que a sua colônia, não ia ter um desenvolvimento tão grande, não iria ultrapassá-la, tá? Não ia competir com ela no mercado. Então, a Inglaterra sempre achou, né, sempre entendeu que ela, a metrópole, tinha um controle sobre a sua colônia. O desinteresse da metrópole era justificado pela inexistência de metais preciosos na região e pela instabilidade política vivida pela Inglaterra durante o século XVI. O self-government, as 13 colônias desenvolveram uma forma de governo relativamente autônoma em relação à Inglaterra. Então, era exatamente isso que acontecia, tá? As 13 colônias tinham autonomia, tanto política quanto comercial. Só que lembrando que, né, houve uma diferenciação nesse desenvolvimento de todo esse território. Centro-Norte mais desenvolvido, Sul menos desenvolvido, então havia toda uma estrutura diferenciada, né, na região, tá? Centro-Norte não dependia da colônia, não dependia da metrópole, e Sul dependia, tinha uma certa dependência da metrópole. A metrópole inglesa, por sua vez, não estava tão preocupada assim com a sua colônia, com as suas 13 colônias, porque não tinha encontrado nela, né, o que era mais desejado naquele período, naquele momento, que eram metais preciosos. Mas, né, apesar de não terem metais preciosos, a Inglaterra acabou se descuidando do controle sobre a sua colônia. O que mais à frente vocês vão ver que causou, né, um grande desconforto e prejuízo para a metrópole. Porque as 13 colônias, apesar de não ter metais preciosos, começaram a produzir e a competir mercado com a metrópole. Aqui, antes de eu passar até mesmo para esse próximo, eu vou pedir para vocês anotarem isso aqui para mim, ó. Antes de eu continuar a informação, isso aqui que eu vou pedir para vocês anotarem. A diferença entre as colônias do norte e do centro
conhecido inclusive como Nova Inglaterra, com as colônias do Sul. Pode copiar todo o slide, tá? Cuidado com esse acento que botaram errado aí em colônias, tá bom? Então, preste atenção nisso para não botar, não cometer o mesmo erro. Então, ó, anotem esse slide aqui, que fala sobre a diferença das colônias do Centro-Norte com as colônias do Sul. É importantíssimo ter isso anotado, hein? Então, ó, a base econômica do Centro-Norte era a agricultura, complementada pela pesca, criação de gado, comércio e construção naval. Usavam mão de obra livre. Colônias do Sul, atividades ligadas à agricultura, grandes plantações de tabaco e algodão, usavam mão de obra escrava e produziam muitas vezes em regime de monocultura para exportar para a metrópole. Partilhavam, o que elas tinham em comum? A língua inglesa, a religião protestante, a necessidade de defesa contra os ataques dos índios, contra a expansão territorial dos franceses, o espírito de trabalho, uma forte tradição de liberdade de pensamento e a submissão à coroa inglesa. Então, fazem aí, por favor, a anotação desses pontos no slide no caderninho de vocês. Para a gente dar continuidade. Por conta, né, como eu falei para vocês, desse grande desenvolvimento comercial, né, desse grande desenvolvimento de produção das colônias do norte, das colônias do centro, a metrópole passou a ficar um pouco mais preocupada, né, com a sua colônia. Até então, a metrópole deixou correr frouxo, porque, afinal de contas, na ideia dela, né, a colônia não despertava a cobiça de nenhuma outra potência para poder tomar o território dela. A colônia também não era rica em metais preciosos, então a metrópole inglesa acabou meio que não dando tanta importância assim a essa colônia, mas as 13 colônias começaram a crescer, tá? Por conta dessa autonomia política, né, e por conta dessa autonomia comercial, a colônia do norte e do centro passaram a produzir cada vez mais, a comercializar seus produtos através do comércio triangular, cada vez mais, e inclusive a disputar mercado com a sua metrópole inglesa. Aí, né, que a metrópole inglesa começou, né, a se sentir desconfortável e a perceber que ela precisava botar uma rédea aí na colônia. Então, anotem aí, por favor, esse slidezinho aí.
Vamos lá? Estou aguardando, tá, crianças? Pode anotar com calma. Eita!
E aí, meus queridos, foi? Não, acho que Ju está terminando. Terminou, Ju? Terminou? Pois, hein? Alguém em casa ainda está terminando? Já terminou? Fala para mim. Eu Como já é que estamos terminei. aí, meus queridos? Posso passar? Não, pergunta para o povo em casa, gente. O povo sem Também pode. Pode, meu Deus. Crianças, e aí, posso aqui? Bem, ninguém falou nada, então é sinal que posso, né? Tá ótimo, filho. Espera, não tem problema não. Que, garota? Pois é, para que você faz com bala? Eu, hein? Pode? Vamos lá. Vamos lá, meus queridos. Saindo aqui, voltando lá para o outro, onde nós estávamos, só um minutinho. Então, vamos lá? Continuando aí. Esse aqui eu já li, já expliquei, né? Que a princípio... Não, esse não é para copiar não, tá? Que a princípio a Inglaterra não ficou preocupada com a sua colônia, com as 13 colônias. Como eu falei para vocês, a Inglaterra tinha como intenção da continuidade, né, ou fazer uma extensão do seu território, mas achou que a sua colônia era algo que não era preciso se preocupar, porque, afinal de contas, lá não tinha nenhuma riqueza, né? Não havia metais preciosos que pudesse, de alguma forma, fazer com que essa colônia sobressaísse a metrópole. Então, a metrópole inglesa ficou aí sossegada com relação a controlar a sua colônia, tá? Acabou permitindo uma certa autonomia política e econômica para a sua colônia, coisa que não era muito comum, tá? As colônias, presta atenção, as colônias sempre foram muito bem vigiadas, controladas, manipuladas pelas suas metrópoles. Então, vamos lá. Mas, né, eis que acontece alguns fatos
que mudam um pouco aí, né, que alteram aí um pouco essa relação entre colônia e metrópole, que até então, aparentemente, vem em harmonia, né, vem em sossego. Vamos lá ver. Guerra dos Sete Anos. Conflito entre a Inglaterra e a França pelo controle do comércio ultramarino e de regiões coloniais foi um fator que já mudou um pouquinho, né, o posicionamento da Inglaterra com relação à sua metrópole. A Inglaterra, nesse conflito com a França, ela teve muitas perdas materiais, né? Ela perdeu muito dinheiro de caixa. E então, qual foi a solução que a Inglaterra pensou, né, ter encontrado para solucionar suas despesas gastas, né? A Inglaterra resolveu, meninas, a Inglaterra resolveu intensificar os valores dos impostos sobre a colônia. Eis que o negócio, então, não vai prestar, né? Então, ó, até então, como eu falei para vocês, até então, a colônia, as 13 colônias, eram uma espécie de extensão da metrópole. A metrópole estava tranquila, sossegada, porque, afinal de contas, não tinha ouro, não tinha nada de tão interessante assim naquela colônia, né? Ela tinha imposto em cima daquela colônia para poder, né, entrar algum dinheiro para ela, que era a metrópole, mas nada assim que ela tivesse aquela preocupação de controlar de pertinho a colônia, tá? Só que a colônia estava se desenvolvendo. As 13 colônias tinham autonomia política e econômica. Estava crescendo aí no mercado, estava vindo. Apesar da diferença entre as colônias do centro-norte e do sul, tudo vinha se encaminhando. Até que a Inglaterra precisou aí intensificar a cobrança em cima da sua colônia, porque ela teve uma perda efetiva, né, na Guerra dos Sete Anos contra a França. Então, olha só. Colonos norte-americanos lutaram na Guerra dos Sete Anos ao lado do exército inglês, onde adquiriram experiência militar e política. Então, olha só, os colonos da colônia participaram desse confronto contra a França, e aí isso os auxiliou a ter experiência, né? Na questão militar, na questão política, na questão de planejamento, tá? Então, olha só. Ao fim da guerra, a Inglaterra saiu vitoriosa, porém endividada. E é aí que vai acontecer aquela solução que acabei de falar para vocês, né? A Inglaterra, para tentar recuperar a sua economia, ela faz o quê? Intensifica o imposto em cima da colônia. Então, olha só. Recaiu sobre os colonos norte-americanos a obrigação de pagar parte da dívida inglesa contraída com a guerra. Então, já tem um ponto aí que os colonos não vão gostar nem um pouco, né? Nem um pouco, tá? Porque agora vai recair sobre a colônia o dever de ressarcir, recuperar a economia inglesa. Até então, como eu falei para vocês, até então, as 13 colônias tinham uma certa autonomia política, econômica, na organização da sociedade, tá? A Inglaterra não interferia tanto assim na vida das 13 colônias. A Inglaterra, a metrópole, tinha um imposto em cima da colônia, mas não era nada tão alarmante, vinha tudo muito bem, obrigada. Até que por conta, né, dessa despesa na guerra, teve a vitória da Inglaterra, mas ela saiu aí, ó, desfalcada. Por conta disso, a Inglaterra faz o quê? Intensifica a cobrança em cima da colônia. Ela quer ter dinheiro em caixa, ela quer recuperar o seu dinheiro, usufruindo aí, né? Controlando, intensificando aí a sua dominação sobre a colônia, tá? Então, vamos lá. Tá tudo bem até então? Tudo tranquilo? Continuando. Subordinou as assembleias coloniais ao parlamento inglês. Lembrando, como eu falei para vocês, as colônias tinham a sua própria organização. As 13 colônias tinham uma organização política, realizavam assembleias, tinha um parlamento dentro da colônia, havia toda uma estrutura, mesmo sendo colônia, tá? Mesmo sofrendo aí a interferência, a dominação da metrópole, mesmo tendo um rei que controlava tudo da metrópole, da Inglaterra.
proibiu a realização do livre comércio nas colônias e decretou uma série de leis, tá? Lei do açúcar, aumento das taxas sobre o produto e proibiu a sua compra de outras nações. Lei do selo, obrigava os colonos a comprarem um selo britânico que deveria ser colocado em todos os impressos da colônia, como livros, folhetos e documentos legais. Houve aí um outro decreto realizando o aumento dos impostos sobre os produtos vendidos na colônia. Lei do alojamento obrigava os colonos americanos a prestar auxílio às tropas metropolitanas instaladas na região. Lei do chá concedeu o monopólio da venda do chá para a Companhia das Índias Orientais, empresa britânica. Então, assim, uma série de leis para tentar exercer um controle maior sobre a colônia e para tentar também, né, ter aí um dinheiro em caixa na metrópole. Então, essas medidas geraram enorme descontentamento da população colonial acostumada, né, ao governo deixar se organizarem, né? O governo dava aí um serviço, né, para elas terem autonomia. Então, a colônia inglesa, as 13 colônias, estavam acostumadas com isso, a ter sua própria organização, né? Essa permissão do governo deixar elas se servirem, acabou aí, vamos dizer assim, né, acostumando mal essa colônia. Essa colônia não queria mais, ou melhor, essa colônia não queria essa dominação da metrópole. As 13 colônias perceberam que a intenção da metrópole inglesa era o quê? Era intensificar o controle sobre ela. E eis que começou a confusão dentro da colônia. Aí sim, até então, mesmo sendo colônia, estava tudo tranquilo para essa colônia. Ela tinha sua própria organização social, política, econômica, então, para eles, tanto fazer quanto não fazer, ser colônia, né? Não estava sendo explorado como era aí de costume sobre as colônias. Mas quando a metrópole inglesa resolveu intensificar o controle sobre essa colônia, por conta dos seus gastos na Guerra dos 7 Anos, e também por perceber que o comércio vinha crescendo muito dentro da sua colônia, das 13 colônias, os colonos não aceitaram esse controle. Os colonos já começaram aí, peraí, calma aí. Agora eu me dei conta, eu sou colônia. Caraca, não quero. Né? Eu quero a liberdade. Cadê? Eu quero aquele pensamento iluminista. Eu vou seguir aí os passos da Revolução Francesa. Os colonos começaram a se atinar isso. Porque até então ser colônia não estava prejudicando em nada, assim, de certa maneira, né? Não sei o título de colônia. Mas eles estavam vindo muito bem, obrigada. Agora, com essa intensificação de controle da metrópole sobre eles, aí pronto. Aí os colonos já não gostaram. Então, vamos lá, seguimos. Festa do Chá de Boston. A reação dos colonos americanos às medidas estabelecidas pelos ingleses resultou, né, nessa festa do chá, né, onde se pegaram todos os chás da colônia, das 13 colônias, e jogaram fora, tá? Foi uma forma de mostrar que não iria ser aceito esse controle, essa medida de dominação. Então, um grupo de colonos fantasiados de índios invadiu os navios da Companhia das Índias Orientais e atirou o carregamento de chá ao mar, né? Isso foi uma exposição clara. Eles não iriam aceitar que iria ter uma reação para esse controle, para essa dominação, tá? Lembrando, gente, apesar dessa diferença na forma de colonizar, as 13 colônias, assim como o Brasil, era um território que tinha os seus nativos antes de serem ocupados, antes de serem colonizados, tá? Então, as 13 colônias também tinham os nativos, tinham os índios naquela região. Quando os ingleses se apossaram daquele território, também acabaram devastando aí, né? Sumindo com muitas tribos indígenas. Continuando. Reação metropolitana após a festa do chá, né? O que a metrópole inglesa fez, então, para mostrar que também não estava de brincadeira? Ela criou a Lei dos
a lei dos intoleráveis, tá? Onde ficava decretado o seguinte: os colonos seriam obrigados a arcar com os prejuízos do chá jogado ao mar. O porto de Boston foi fechado. Patrulhamento militar inglês sobre a colônia de Massachusetts. Então, começou a se intensificar esse controle sobre a colônia. Os colonos não iriam aceitar as medidas impostas pela Inglaterra. Deixa eu ver aqui. Eu vou parar aqui, ó, nesse ponto, porque eu tenho que fazer a chamada, já são 11h05, tá? Para eu poder ver onde nós estamos. Já. Tá tudo bem? Tá tudo tranquilo? Pessoal de casa, tá tudo tranquilo? Fala para mim. Crianças, vocês estão, crianças? Eu tô aqui. Estão muito quietinhos, hein? Ó, nós vamos parar naquele slide, deixa eu até anotar que slide eu parei, deixa eu olhar aqui. No 8. Para a gente poder encerrá-lo, concluir ele amanhã. E a gente também vai continuar com as anotações, tá? Deixa eu ver quem está na aula. Ó, tem gente saindo da aula ou saiu. Lembrando aí que vai ficar com falta, hein?